Bom dia, Júnior. Bom dia. Passada aquela longa viagem, o desgaste até Tombos, mais um compromisso na semana, agora o último em casa nessa fase. Dá para dizer que depois de rodar o elenco, você volta com aquela ideia inicial de utilizar aquela equipe que vinha entrando em campo nos últimos jogos? Referente à viagem, né, a logística mais difícil da Série C. Mas andou tudo bem, nós temos uma estrutura formidável e as nossas condições de trabalho são ótimas. Alguns que não tinham ido ainda viram, né? Porque só indo para saber a dificuldade que é essa logística. Mas, como a gente sempre falou aqui, a Série C ela nos possibilita de conseguir recuperar todo mundo. Então, todos, né, tirando o Helder, o terceiro cartão amarelo, estão todos à disposição. E provavelmente a mesma equipe que vinha atuando nos jogos anteriores. A gente conseguiu observar bem todo mundo, né? Alguns não tinham tido a oportunidade de iniciar jogo, como o Douglas, o Kelvin, o Roney, iniciar o jogo, né? Entre outros ali. O restante, se eu não me engano, já tiveram a oportunidade de iniciar. E foi importante, cara. Importante para a gente ver o potencial que nós temos aqui, né? Mostrou que nós estamos no caminho certo, que essa metodologia de todos treinarem iguais, né? Todos treinarem ou exercer ou as mesmas funções ali dentro, dá certo. Então, mais uma prova que nós temos um grupo fortíssimo. Um elenco muito forte. Em Tombos, o Thomas não foi, mas é um atleta que tomou uma pancada contra o ABC também. Como é que ele tá para essa partida? Tu conta com ele para esse jogo? Cara, dúvida. Porque o departamento médico liberou, mas o atleta, que é uma lesão chata, né? Ainda sente um pouco de dor. Então, assim, vai depender muito do treino, né? Que a gente fez véspera de jogo agora. Não conversei com eles ainda, porque a gente saiu do treino e já veio direto para cá. Mas é dúvida. Quanto que o Tauan pode acrescentar ao elenco? É aquele jogador que você pediu já há algum tempo. E o Igor vai te dar opção mais de lado de campo? Pode ser utilizado mais à frente? Como é que vai ser a tua ideia com eles? O Tauan a gente já conhece do mercado, né? A gente não trabalhou juntos, não trabalhamos juntos ainda, mas a gente sempre se enfrentou. Inclusive, o ano passado, ele estava no quadrangular final pelo Londrina. Né? Então, ele e Enes foram nossos adversários aí. Quando nós estávamos na Ferroviária. Esse é um dos primeiros volantes, né, que a gente buscou no mercado. Não vou esconder de vocês que a gente queria um jogador um pouco mais alto, mas os que nós estávamos monitorando tem grande chance de passar de fase na Série D aí. Na Série B o que a gente quis não deu certo, né? E aí veio o Tauan com todas as características que a gente precisa aqui. É um atleta muito trabalhador, cumpridor de função, disciplinado, comprometido, né, sempre com os clubes onde ele percorre, onde ele joga. Então, tenho certeza que agrega muito para nós aqui. E o Igor, tu matou a charada aí. Faz duas funções, né, tanto de lado de campo quanto centralizado. Atleta promissor também, que também veio da Portuguesa, inclusive o Tauan e o Igor vieram da Portuguesa. Então, tem possibilidade de acrescentar em termos de qualidade, em termos de função tática. É o que a gente sempre falou aqui, né? Trazer quantidade não ia nos adiantar. Então, a Portuguesa caiu precocemente da Série D e esses dois atletas, a partir de então, integram o nosso elenco aí. Falaste sobre a disputa que tem para a camisa 9, né? Com a saída do Eduardo Melo. Talvez eles tenham características diferentes, né? Acho que quem mais se aproxima a pressionar zagueiro é o Helder. Não, o Nescau não faz tanto isso. Mas como que tu está tentando fazer com que o Nescau tenha essa característica? Porque é algo que deu muito certo no Caxias até então no campeonato. Cara, talvez essa visão de que o Nescau não faça tanto é porque jogou pouco, mas faz. Faz bem parecido com... É que talvez o Eduardo, fisicamente, ele seja um cara um pouco mais superdotado aí. Porque é incrível mesmo o nível físico do Eduardo, né? Mas o Nescau também faz. Talvez não com tantas vezes na sequência, né? O Eduardo saía de um lado e ia para o outro, mas ele tem a parte cognitiva muito boa, a parte tática, e vai ter oportunidade agora, né, de mostrar todo o seu potencial aí, o qual a gente já conhece, né? Ele não vai provar nada para nós, assim, mas vai mostrar melhor, ou desde o começo, esse potencial, essa qualidade. Tu perde um pouco, às vezes, impressão, tão seguido assim, mas tu ganha em qualidade, porque o Nescau é mais refinado que o Eduardo, em termos de finalização, em termos de fazer o pivô. Acredito, tá?
que o Nescau só não jogou nessa fase, nesse momento, no lugar do Eduardo, porque estava voltando de lesão e estava bem abaixo fisicamente. Porque ele tem todo o potencial para ser titular da nossa equipe. E nada melhor que uma oportunidade dessa, né? Vai pegar um adversário difícil, que está brigando direto pela sua classificação aí. Então vai ser um jogo, cara, interessante. Torcedor que vira ao estádio que vai ver um belo jogo. E a gente está percebendo, Júnior, uma grande mobilização fora de campo, mais de 3 mil ingressos vendidos, o torcedor deve comparecer em maior número nesse jogo. Na tua avaliação, já vai ser uma prévia daquilo que será também o quadrangular em termos de ambiente e também de jogo, né? Porque o Brusque luta pela classificação ainda. Eu acredito que sim. Acredito que a torcida do Caxias tem se mobilizado por sentir isso que nós estamos sentindo aqui, sabe? A grande chance das nossas vidas aqui. Então não é demagogia, não potencializar para o torcedor isso, mas é a grande oportunidade do Caxias de dar um up aí na sua história, né? Em todos os termos financeiros, em termos de projeção, onde o Caxias merece estar. Eu acho que tanto os atletas aqui, todos os funcionários, diretoria, quanto os atletas, toda a nossa engrenagem aqui realmente acredita, né? E nós temos essa possibilidade. Então ninguém quer desperdiçar isso. Todo mundo quer viver esse momento juntos e o torcedor vem fazendo a parte dele e tem se mobilizado para isso. Não é só esse jogo, né? Eu falo da Ponte Preta, o jogo que foi marcante para nós, que choveu praticamente o jogo inteiro e a torcida compareceu e nós conseguimos, né, de um jogo muito difícil, comemorar ao lado deles. E pelo que eu sei, né, não conversei ainda com diretoria, não conversei com ninguém, mas pelo que eu sei, a promoção vai até hoje, que é sexta, mas falei até para o Vitor, vou dar uma forçada para fazer o ingresso amanhã também a R$10, para o torcedor ter a oportunidade de vir ao estádio com uma facilidade maior, porque a gente sabe que o ingresso nunca foi barato, e não é só aqui, né? Em todo estádio hoje, se tu for com a família num jogo, rapaz, tu não gasta menos de R$300, é impressionante. E aqui estão fazendo essa promoção de ingresso porque sentiram essa mobilização. Então, todo mundo se ajuda nesse momento, e vamos forçar que o ingresso fique em promoção também no dia do jogo, no sábado, para que o torcedor possa vir nos ajudar, né? Como tem potencializado nossa equipe, todos os jogos aqui, não é à toa que nós vencemos todos os jogos em casa. A parcela do torcedor é muito grande. O torcedor do Caxias ele se faz presente, né, Júnior, e joga junto com o time. E o teu time já encarou adversidades como fora de casa, contra o CSA com bastante público, contra o Náutico também com bastante público. É hora até mesmo de fazer o teste com a torcida lotando o estádio, visando o quadrangular também, para ver como os atletas respondem. E comprovou, assim, isso não é só eu que estou falando, eu transmito muito o que a gente conversa no dia a dia aqui, né? Desde o dia que nós chegamos aqui, a gente falou que se o torcedor vir, dá, né? A possibilidade de dar certo é muito maior. E se provou isso, né? Muitos jogos aqui a gente... Cara, eu me lembro que nós estávamos perdendo de 1-0 para o Retrô aqui, a gente saiu aplaudido no primeiro tempo. Então é uma coisa que não vinha acontecendo, é um entrosamento, né? É uma simetria que está tendo direção, torcida e atletas. Eu sei, é muito difícil fazer com que a torcida adore um grupo inteiro, né? E eu já falei isso para eles em conversa pré-jogo, pós-jogo, que a torcida hoje vive o Caxias da forma que fazia algum tempo que não vivia, assim, em termos de apoiar a equipe, de se mobilizar para vir ao estádio, visto os jogos com chuva aqui, a torcida presente, né? Então a gente aproveitar, cara, esse momento, não é fácil fazer isso, os atletas conseguiram fazer, muito pela sua disciplina, pela sua entrega, sua competitividade, sua raça, não desistir nunca, porque o torcedor muitas vezes sabe que hoje o futebol está mais difícil, o jogo está muito mais equilibrado, tem muito menos espaço para jogar ali dentro. Mas uma coisa nós não podemos deixar de ter, que é essa entrega, essa alma, essa competitividade e essa disciplina tática, né, de o torcedor ver uma equipe organizada, início, meio e fim, e os atletas compraram essa ideia, a torcida também. Eu acho que esse fortalecer do Caxias aqui passa muito por todas essas coisas, né? O clube cumprir com as suas obrigações, nos dar uma estrutura adequada, a torcida poder vir ver um time competitivo, um time aguerrido, com a cara do Caxias, que sempre foi assim. Nós aqui da comissão técnica ter essa resposta do atleta de se comprometer com o clube
E depois, sim, com seus objetivos pessoais, porque se a gente cumprir os objetivos do clube aqui, o clube vai nos levar nos nossos objetivos pessoais. Eu acho que tudo isso veio somar com a seriedade do dia a dia aqui, com o nosso vestiário ser blindado, entendeu? De não ter aquela euforia na hora da vitória, achando que está tudo certo e que vai ser fácil, e não ter aquele desânimo quando perde um ou outro jogo, né? A gente se fechar mesmo e saber que o trabalho do dia a dia vai fazer com que todos evoluam. A nossa competitividade interna, de nós ter 2 por posição, 3 por posição, aqui para ninguém achar que é soberano. E eu falo isso porque esse último jogo aí mexeu com o grupo, né? Tu sai daqui para uma viagem tenebrosa, num jogo muito difícil, onde o adversário precisa vitória a qualquer custo, e a gente lá, mesmo classificado, praticamente em primeiro, para nós não ficar em primeiro, nós temos que perder todas e os adversários ganhar todas. Isso vai ser difícil acontecer. E a gente, num jogo desse, o grupo que foi para lá mostrar que tem totais condições de jogar, e eu falei para eles que se iniciasse aquele grupo ali numa pré-temporada ou início de Série C, eu seria o cara mais feliz do mundo pelo potencial que tem ali dentro. E foi provado isso, né? A gente fez um jogo equilibrado, claro que não foi um jogo lindo, maravilhoso tecnicamente, até porque falta conjunto, mas a gente não deixou a desejar nada do pessoal que vinha fazendo as partidas aí, né? Então, acho que tudo isso leva a crer que a gente vai fazer um quadrangular forte, com possibilidades reais de acesso, e o torcedor pode ficar tranquilo que o que viu até agora não vai ser nada menos que isso.